queria, assim, mais uma vez, agradecer a professora Clarice por esse convite. Já é o terceiro ano que eu participo aqui das aulas dela. Para mim, é sempre uma alegria, mas não apenas uma alegria, é sempre um desafio, né? Porque, como ela disse, eu gosto de apresentar coisas diferentes, ainda que as turmas sejam diferentes. Eu gosto de sempre, para mim é importante apresentar nesse ambiente conteúdos diferentes, porque ao longo do tempo eles vão, talvez, eventualmente formar uma coletânea de ideias, uma coletânea de mensagens em garrafas que eventualmente encontrarão seus destinatários. No primeiro ano que eu participei, eu contei um pouco da minha trajetória e falei um pouco das minhas pesquisas assim, atuais, né? O que que eu andava trabalhando. Foi uma coisa muito ampla, assim. No ano passado, eu já apresentei um texto inédito que ele se referia, então, a uma articulação entre arte, Estado, política, direito e, obviamente, literatura. Esse ano, eu vou apresentar aqui um texto que foi publicado em 2019, numa revista chamada Scriptorium, que é uma revista da PUC, da Faculdade de Letras da PUC. Ele me foi encomendado, esse texto, deveria ser uma resenha, né? Um querido amigo chamado Davi Boaventura, baiano de nascimento, porto-alegrense de coração e habitante de Curitiba nos dias de hoje, por amor, né? Ele me encomendou, então, esse texto, porque ele trabalhava, talvez ainda trabalhe na editora Dublinense, que é uma editora porto-alegrense, que estava publicando esse livro. Ele me encomendou uma resenha. Acontece que ele me encomendou porque eu trabalho esse tema há muitos anos, o tema da articulação entre memória e ditadura civil-militar no Brasil e na América Latina. Só que eu não consegui escrever uma resenha, eu escrevi um ensaio. É um texto maior do que uma resenha, do que cabe numa resenha, por isso ele se tornou assim um objeto de publicação em revista e não em algum outro local, eventualmente mais aprazível, né? Bom, então, assim, eu venho aqui sempre com um certo nervosismo, mas com muito carinho, né? Porque o meu relacionamento com a Clarice ele é muito antigo, né? E ele é um relacionamento literalmente amoroso. E por isso a gente consegue sempre assim compartilhar olhares e sorrisos e trocas nessas ocasiões, ainda que virtualmente. E essas trocas elas exigem de mim, né, uma devolução à altura, né? Uma devolução acadêmica epistemológica à altura. E nesse âmbito, então, um pouco do meu nervosismo de poder corresponder a essas expectativas, né? Bom, sem mais delongas, então, eu vou começar a leitura do texto. Eu peço paciência de vocês nesse primeiro momento, tá? O livro sobre o qual eu estou falando é esse aqui, ó, 70, tá? Henrique Schneider é o autor, ele é advogado e escritor. A editora é dublinense, tem esse selo aqui, tá? O selo do cachimbinho ali, tá? Porque a dublinense ela tem mais de um selo, dublinense e não editora, e tem um terceiro selo que eu estou esquecendo agora. Esse aqui é o selo da não editora, tá? Isso mesmo. Isto não é uma editora, né? Então, a não editora lembra muito, para quem gosta, né? René Magritte, isto não é um cachimbo, é uma referência direta, né? Ou então o antimanual de criminologia. Também fica a dica, né? Antimanual de criminologia do professor Saulo de Carvalho, querido amigo. Eu acho que eu ouvi a voz da Tami há pouco tempo falar que ela estava saindo, mas como ela é a colega de vocês que eu mais conheço, eu vou cumprimentar todas e todos em nome dela. Eventualmente, algum dia ela vai escutar essa gravação, né? E manifestar aqui meu carinho imenso por ela. Então, sintam-se todos cumprimentados em nome dessa minha querida amiga
Tamires. Beleza. O nome do meu texto se chama O Horror Passado Permanece Vivo, acerca de 70, de Henrique Schneider. Essa minha exposição está dedicada à memória de Nilce Cardoso, recentemente falecido. A epígrafe é: imagine o senhor a dor de uma mãe que liga para o necrotério para saber se o seu filho está lá. Retirada do próprio livro do Schneider. Veio a público no ano de 1970, escrito por Henrique Schneider, mais um importante romance brasileiro que procura levar a cabo a tarefa de elaborar, por meio da articulação entre história, imaginação e memória, as atrocidades levadas a cabo pela Operação Condor, cujas asas, sabemos, sobrevoaram e impuseram-se sobre o nosso território e regeram as práticas políticas ditatoriais assassinas na segunda metade do século XX, em diversos países da América Latina, e que hoje ousam, atrevem-se novamente a plainar sobre nós. O condor, que ainda voa, a obnubilar a esperança de que uma tal barbárie não se repita. 70, assim, entra para o rol das ficções literárias brasileiras que compõem uma espécie de arquivo da última ditadura. Conforme assinalou Eurídice Figueiredo, professora da Federal do Rio de Janeiro, na sua ampla pesquisa sobre esse tema, um tal arquivo se monta a partir de vestígios, de rasuras, desde a sobreimpressão de elementos como num palimpsesto, a ser composto, recomposto, significado e ressignificado, junto aos resíduos das experiências fraturadas pela violência. A ficção literária produzida para a elaboração desse passado recente de torturas, desaparecimentos e assassinatos promovidos pelo Estado, em pleno acordo com grandes empresas nacionais e internacionais, acrescenta-se uma vasta produção teórica que procura exercitar, muitas vezes, desde abordagens transdisciplinares, ensaiando e experimentando diálogos entre filosofia, psicanálise, história, direito, artes, etc. Ensaiar, portanto, exercitar a inteligibilidade crítica de tais ficções, cujos corpos de linguagens tendem à aridez do testemunho, à radicalidade da expressão, bem como convergem às raias do absurdo plenamente realizável. A qualidade e a atualidade do romance 70 contribuíram para que viesse a receber, em 2017, o Prêmio Paraná de Literatura. Seu autor, Henrique Schneider, possui também outros importantes livros publicados, os quais fizeram jus a indicações para outras relevantes premiações de literatura brasileira. 70, pois, é um romance que se concentra em abordar um momento, a bem dizer, irrecuperável da passagem brasileira pelo horror ditatorial, dirigindo seu olhar às imagens do passado que relampejam no presente, sem se deixar nele fixar. Lembrando o que escreveu Walter Benjamin em suas considerações sobre a legibilidade das imagens históricas. Ressalto a seguinte colocação de Benjamin, aspas, articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele propriamente foi. Significa apoderar-se de uma recordação tal como ela relampeja no momento de perigo. Fecha aspas. O momento de perigo nos torna contemporâneos de 70, cujas imagens sincronizam um agora de uma determinada legibilidade sem síntese. A sua cognoscibilidade imagética, ao carregar consigo os momentos críticos subjacentes aos vestígios e aos restos da história, para muito além das capacidades tradicionalmente entendidas como representacionais, ancoradas em razões de ordem epistemológica, pautadas pelo domínio de uma consciência de si e para outrem plenamente comunicável. O passado não é imediatamente cognoscível, tal como ele propriamente foi, tal como seria o ideal de uma exatidão científica.
de uma ciência burguesa comprometida com os ideais de totalidade e universalidade historicistas, porque a ele precisam se articular as imagens dialéticas que, fora de todo controle ontológico apropriante, fazem explodir o contínuo da história e, carregadas de temporalidade, transitam, deperecem, tornam-se ruínas. A legibilidade, desde as ruínas, faz liberar na coisa, no objeto, a materialidade da história, encontrando o agora num lampejo, exigindo da linguagem um comportamento constelar, uma montagem para a sua exposição. Jean-Marie Gagnaban enfatiza, aspas, nós articulamos o passado, diz Benjamin, fecha aspas. 70, nesse sentido, refere-se ao ano, refere-se à Copa do Mundo, refere-se à década, à sociedade anestesiada, ao terror de Estado, às bárbaras torturas, refere-se ao sadismo, à perversão organizada junto aos aparelhos repressivos autoritários comandados e empreendidos por autoridades ditas de bem, cidadãos ditos religiosos e familiares. Refere-se ao desaparecimento, à busca de uma pessoa querida e à aparência de um erro, bem como, sobretudo, refere-se à continuidade indefinida na história desse mesmo erro. Cito Gagnaban. Essas questões adquirem uma importância dolorosa, não apenas epistemológica. Fecha a citação. Em 70, a distância dos acontecimentos narrados torna-se infinitamente próxima e não cessa de colocar em cena o futuro, junto às exigências de transformação do presente, através de uma curiosa forma de expressão e de constelação das relações temporais. Ao abrir o livro, o leitor depara-se com uma página preta, com letras garrafais brancas, anunciando uma declaração objetivamente mentirosa e escandalosa, hoje sabemos, ditada por Alfredo Buzaide, então ministro da Justiça, no início da década de 70. Declaração segundo a qual não há tortura no Brasil. Trata-se de uma sentença, por assim dizer, contemporânea, no sentido mais trágico do termo, quer dizer, aquele sentido de acordo com o qual o negacionismo ardiloso e a sua repetição carregam consigo as suas consequências catastróficas, provenientes do facho de trevas histórico, a alcançar um tempo agora, expondo-se a si mesma como farsa, performando a inteligibilidade e a governabilidade do mundo que quer, que deseja ser enganado. Pensemos, aliás, o que significaria um ministro e justiça para o consórcio militar civil midiático que comandou o terrorismo de Estado no Brasil a partir de 1964. Pensemos o que significa um ministro e justiça nos dias de hoje. Então, exatamente no momento em que eu escrevia essas últimas frases, recebi por correspondência eletrônica a matéria jornalística na qual mulheres presas em Ananindeua, no Pará, no ano de 2019, fizeram chegar a público graves denúncias de tortura empreendidas naquele corrente ano, relatando que, além de sofrer espancamentos e insultos verbais em diversos momentos, também foram obrigadas a sentar em cima de formigueiros, apenas de calcinhas, obrigados a ficar cerca de até 3 horas nessa situação. Tais denúncias foram documentadas por vídeos realizados pela Ordem dos Advogados do Brasil, no Pará. Faço notar que uma tal situação terrorista de Estado dentro de prisões vem sendo chamada procedimento pelos seus executores. Então, aqui eu coloco uma nota de rodapé para os relatórios azul, produzidos anualmente pela Assembleia Legislativa do Estado,
Cito Paulo Arantes, cito Gaeban. Isso importa para esse ensaio pela eminência do tema tratado no Romance 70, sobretudo pela ideia de que, enquanto sociedade, ainda somos assombrados pela atualidade do terror, empreendido sistemática e administrativamente por agentes do Estado. Assim como somos assombrados pela farsa. Trata-se, pois, de tentar fazer o leitor chocar-se, palavra ignóbil nesse contexto. Chocar-se com as atrocidades levadas a cabo em nome de um Estado de fato fascista, desde uma determinada compreensão de um tal estado de coisas que, além da força física bruta, sádica e assassina contra determinadas pessoas, contra outrem propriamente dito, utiliza-se de um aparato de linguagem e de comunicação muito bem estabelecidos para conduzir um regime totalitário baseado na primazia da mentira. Lembro Jacques Derrida, que no texto de uma conferência trazida ao público pela primeira vez no Brasil, proferida no Museu de Arte de São Paulo, no ano de 1995, intitulada História da Mentira, Prolegômenos, trabalhando com os pensamentos de Kant, Nietzsche, Arendt e Coiré, abordou uma questão das mais radicais para a filosofia e para a história, a saber, aquela que se envolve com a ética da memória política e, sobretudo, com a crise e crítica das razões de Estado, digamos que maquiavelicamente entendidas. O tema de fundo do texto de Derrida trata, pois, do uso da mentira e, portanto, também do uso da verdade, no que concerne ao reconhecimento do Estado por crimes cometidos pelo próprio. O texto reflete sobre o arquivo desses crimes. Derrida aponta que na história da filosofia é bem conhecido, aspas, o fato de que a política é um lugar privilegiado para a mentira, fecha aspas. E que, como havia demonstrado Hannah Arendt a esse respeito, aspas, a manipulação moderna dos fatos generaliza uma espécie de mentalidade da raison d'etat, fecha aspas, para a qual, nos dias de hoje, a prática do mentir conduz, dentre outras coisas, a uma espécie de substituição do que foi, uma troca, uma permuta atinente ao experienciado que passou e aconteceu, uma substituição levada a cabo por uma determinada revisão disso para a história, uma reescrita negacionista no mais, ditada diante dos e sob os olhos dos outros, cito Arendt, sob os olhos daqueles que dela foram testemunhas, fecho aspas. A atualidade dessa questão, pois, parece-me, é justamente aquela de que somos contemporâneos ao abrirmos 70 e nos depararmos com o que nos deparamos. O Estatuto Filosófico Político da Mentira Moderna, cujo desenvolvimento vem se desdobrando há séculos no mundo ocidental, tornou-se hiperfake comunicativo nas sociedades tardias, tais como são as nossas. A mentira ou a denegação, no sentido político, já não se destinam mais meramente à dissimulação de fatos, talvez de todo não conhecidos pelas pessoas em geral, ou pela sociedade mesma, por assim dizer, encobertos, para priorizar a aparência de uma realidade mais agradável para inglês ver, mas sim a mentira, a denegação, como escreveu Derrida, nesse âmbito levando adiante as proposições provenientes do pensamento de Arendt, a situação macropolítica da mentira hoje movimenta-se, estrutura-se para a substituição própria e imprópria do sentido de realidade empiricamente vivido, ao mesmo tempo em que captura a crise entre verdade e mentira para uma arena mítica e moralmente autoafirmada, definindo-se junto aos conceitos de nacionalismo, patriotismo, identidade, dentre outros. Sabemos que, para as razões de Estado dos sistemas totalitários, a substituição dos sentidos de realidade vivenciados pela falácia discursiva hipercomunicativa é operada não apenas de fato, mas, sobretudo, de direito. E que essa substituição opera desde a ideia de um passado presente coeterno, ancorado no indicativo ontológico do verbo ser,
atuando por sobre o passado e por sobre o futuro, por meio da destruição dos sentidos de realidade deveras experienciados pelos sobreviventes, concomitante à imposição formal de um discurso que nada precisa preservar da verdade objetiva. Trata-se da destruição de uma memória, por assim dizer, testemunhal, ao mesmo tempo, de uma etapa da construção, edificação e estabelecimento de um discurso chamado historicista, a saber, por vezes, ahistórico, de produção de uma memória monumental, uma luta pelo arquivo. Deveríamos, pois, compreender que, para nós, imiscuídos ao fenômeno das massas e aos jogos hipercomunicacionais para uma sua manipulação, aspas, as coisas pareceriam ainda mais desesperadas do que Platão as supunha, fecha, escreveu Arendt, ironicamente. A prática do enganar, do iludir e do falsear com fins políticos consegue converter e distorcer a bel prazer o presente e o passado. E, enquanto tal, tornou-se a característica capital dos sistemas totalitários de Estado. O controle social é, assim, empreendido pelo apagamento, desaparecimento e aniquilamento da alteridade, logrando promover um efeito de verdade indubitável, kafkianamente falando. A narrativa desdobrada em 70 encontra-se montada de forma fragmentária, intervalar e não cronológica. Somos constantemente levados, micrologicamente, a um passado e um futuro recentes, cujas extensões, porém, mesmo ao final do livro, tornam-se difíceis de controlar. Estamos, pois, apenas aparentemente adstritos no romance há cerca de 2 semanas, que, se pudéssemos tornar linear, transcorrem no mês de junho. Desde uma festinha de criança, no dia 9, que localiza o ambiente familiar do personagem carcereiro, turvando a personalidade psicopata deste, ironizando seus valores e disposições assassinas, até o dia da final da Copa do Mundo de futebol, jogo entre Brasil e Itália, no dia 21, dia da soltura de Raul dos Santos Figueira, preso e torturado por engano. Apenas por um instante no romance somos conduzidos literariamente para fora desse curso temporal. E a cada momento em si mesmo intervalado, ao lermos uma passagem transcorrida no dia 4 de abril, no mesmo ano, contando da tentativa fracassada de sequestro do cônsul estadunidense em Porto Alegre. Cena esta que está ali retratada porque visa explicitar, de certa forma, as razões autoritárias do Estado para o emprego metódico do desaparecimento e da tortura, tal como narrados no livro. As entradas de cada capítulo do romance são precedidas pelas informações a respeito do local, data e hora em que se passa o evento a ser narrado a seguir. Devido à forma que tais informações adentram a narrativa, como num relatório objetivo e público, com letras maiúsculas simulando as de uma máquina de escrever, no fundo em preto e esfumaçado, talvez queimado em suas margens, temos a impressão de que estamos a abrir uma espécie de arquivo histórico. O romance torna-se, assim, um corpo-arquivo de linguagem, um corpo de memória. Raul não sabe que foi preso. Não sabe por que foi preso. Ele é um bancário que não se interessa por política. Mora com a mãe, de quem é filho único. Teve uma namorada que terminou o relacionamento com ele há 3 meses. Esse término abrupto sugere, na montagem do texto, de modo oblíquo, alguma coisa a respeito da relação dela com a malfadada tentativa de sequestro, tendo ela sumido sem deixar rastros. O narrador jamais aponta isso de forma explícita, apenas fala do estranhamento da mãe em relação ao namorado do filho e da camiseta que ela presenteou ele, justamente a camiseta que ele vestia quando foi capturado, confundindo com alguém que usava uma camiseta semelhante, vermelho aberrante. Essa sugestão não se torna, de fato, uma questão no romance. Apenas aparece ali como elemento de fundo para a composição da trama. Raul ainda sofre com o término do namoro, e ele é sequestrado pelos agentes do Estado no dia dos namorados. O narrador bem aponta que não adianta Raul insistir que ele não é comunista, que ele não se envolve de forma alguma com política, que ele tem seus direitos, pelo amor de Deus, que é trabalhador, que é de família, pagador de impostos.
sequestrado por policiais a serviço do Estado na guerra contra o comunismo, contra os subversivos, comedores de criancinhas. Raul teria apenas uma oportunidade, a de confessar o que os seus algozes presumiam já saber. Interessante notarmos a aparência de uma proposição histórica irônica a esse respeito, que, aspas, citando o livro, até uns dias atrás, Raul nem sabia que existiam razões para derrubar o governo. Tudo ia bem no país, bem como diziam a TV, o rádio, os jornais. Fecha a citação. Até que veio o momento em que ele começou a entender. Já na primeira noite de sua prisão, Raul tomara consciência de que estavam no inferno, como aponta o narrador. Numa cela úmida, depois de socos e pontapés, cuspido, vencido, ele apenas arregalou os olhos no meio daquele pesadelo. Essa imagem, de certa forma, cristaliza, ainda no início do romance, o jogo de luz e sombras, claridade e bolor, sol, umidade, cegueira, que irá se repetir, de acordo com uma interessante proposição narrativa imagética, e junto ao qual se agrega a figura de um tecido, um capuz, o qual seus algozes impõem sobre a cabeça de Raul, logo que ele é capturado, e que lhe deixam enigmaticamente em posse por fim. Capuz suarento e rançoso, conta o narrador, que provoca engulho, evocando presenças ausentes, vale dizer, evocando a memória de gente sangrando, espancada, chorando, quebrada, salivosa, ranhenta. Raul era mais um. Agora, contudo, quantos precisarão ainda passar por isso? Até hoje, não podemos ter certeza. E tal é o assombro que nos causa a irresolução do horror no passado, repetindo-se no futuro. A mãe de Raul, obviamente, saiu à procura do filho. Foi à delegacia, ao jornal, à igreja, mas nada nem ninguém podia de fato ajudar a resolver o desaparecimento de seu ente mais precioso. Ela levava consigo um retrato dele e, ao mesmo tempo, sinal de sua identidade inconfundível. E o que saberia ela, afinal? Talvez rastro penúltimo de um rosto para sempre desaparecido, assumindo a forma de uma imagem. A fotografia, nesse caso, torna-se um elemento minúsculo de crucial importância para a inteligibilidade crítica do romance, porque transita na lógica da identidade apropriante, que serviria aos desígnios do controle social, por meio do aparato repressivo autoritário do Estado, para a lógica da denúncia dos desaparecimentos forçados, conforme já apontou Márcio Ligman Silva. Parênteses, né? Tem uma nota de rodapé aqui, é um texto importantíssimo dele, né, que ele fala sobre o uso da fotografia, lá de 2019, pelas mães da Praça de Maio, né, que utilizam esse aparato fotográfico de identificação e controle social para impor contra o Estado os rostos daqueles que nunca mais voltaram. Né? Então, conforme já apontou Márcio Ligman Silva, a respeito da sobrevida fotográfica dos desaparecidos nas ditaduras civis militares na América Latina. Portando uma fotografia do filho, a inominada mãe de Raul sai em busca dele. E isso lembra os rostos daqueles que jamais voltaram para casa e cujas faces fotografadas restaram estampadas em cartazes empunhados por suas mães, como no caso emblemático de Las Madres de la Praça de Mayo. A atuação dessa mãe em 70 traça delineia, pois, as dimensões de uma fragilidade subjetiva frente ao terror objetivo. E é relevante apontar que em todos os momentos nos quais a mãe aparece atuando no romance, o narrador como se ausenta ou se retira de cena e deixa que se apresente uma espécie de monólogo da mulher, deixando assim transparecer a angústia existencial na qual ela se encontra. A esse respeito, gostaria de fazer notar que, por um momento, a mãe de Raul, quem até então, no curso entrecortado do romance, sempre havia se demonstrado absolutamente confiante na injustiça, fosse como fosse, que acometer o destino de seu filho, duvidou desta confiança. Rumo ao desfecho do romance, a mãe de Raul aparece conversando com a sua vizinha, que lhe ajuda com ligações telefônicas, tudo mais o que pode. Lemos apenas a digressão aflita e consternada da mãe, dizendo para sua amiga o que não ousara dizer nem para o padre, para o jornalista, nem para a polícia, a saber, o seu medo de que Raul tivesse sido cooptado por um desses grupos comunistas, guerrilheiros, subversivos, etc. Aspas. E, na verdade, nem é uma desconfiança, ela diz. Porque puxo da memória e não encontro nada que possa me fazer pensar assim. E nunca encontrei nada de comunista nas coisas dele. Mas não sei, nunca se sabe aquele sumiço repentino da namorada. Fecha aspas. Essa circunstância torna iminente o perigo da situação na qual Raul se encontra. Historicamente, sabemos que diversas pessoas capturadas, torturadas e desaparecidas pelos regimes impostos na América Latina pela Operação Condor foram denunciadas por pessoas próximas, parentes ou vizinhos, tendo ou não envolvimento de fato com a resistência ao terrorismo institucionalizado.
e que meras suspeitas, sem sentido, poderiam levar a situações absurdas, tais como essas que conhecemos ao ler no 70. Além disso, é típico do tratamento abusivo dos regimes totalitários, como vimos, no que concerne ao uso da linguagem, da memória e do conhecimento de si e do outro, para si e para o outro, a distorção própria dos sentidos dos acontecimentos vividos, a mentira contada 1000 vezes, com o apoio dos meios cada vez mais inovadores na comunicação e dominação das massas, para que um tal embuste, uma tal falácia ou farsa a respeito de alguém, a respeito de outrem, torne-se qualquer espécie de vir a ser uma verdade, ainda que contrariando as evidências, os conhecimentos e as estruturas de segurança mais íntimas que tenham sido compartilhadas, por exemplo, por familiares os mais próximos. Essa estrutura de desconhecimento e desmemória, de quebra de relações de produção fake de inimigos, vige até os dias de hoje. Dialogando com o romance K, Relato de uma Busca, de Bernardo Kucinski, que nomeia a permanência dessa situação já no início da sua narrativa, podemos dizer: trata-se não de um lapso ou falha, e sim de um mal de Alzheimer nacional. Fecha aspas. A referência a K, de Kucinski, deve levar para mais fundo na própria obra de Schneider, 70. A temporalidade própria a cada um desses romances se deixa permear por imagens evocadas em variações de romances outros, que se envolvem com esse período histórico das guerras quentes na segunda metade do século XX, na América Latina e Central. Foi assim que, ao ler 70, me vi conduzido ao romance Ana Sem Terra, de Alcide Chouich. Romance que lida com o mesmo tema e possui também uma interessantíssima composição temporal de sua narrativa. Mas essa afinidade, essa associação, ocorreu-me principalmente porque há uma cena de terror, de tortura em Ana Sem Terra, uma cena horripilante, sádica, que faz coincidir futebol e perversão, sendo que se passa no mesmo dia em que Raul é liberado, em 70, no final da Copa do Mundo de futebol entre Brasil e Itália, no México. Essa transferência temporal das duas cenas de terror, de um livro para o outro, inscreve-se junto aos limiares próprios da representação, junto aos jogos miméticos, ao funcionamento, à organização e à distribuição pela linguagem de uma crise radical de sentido. Para Marcelo e Maren Vinhar, dois psicanalistas uruguaios, a tortura, sendo parte de um projeto político e de um sistema de poder, torna-se um instrumento. Cito: seu objetivo é provocar a explosão das estruturas arcaicas constitutivas do sujeito, isto é, destruir a articulação primária entre corpo e a linguagem. Fecha citação. Difícil e arduamente levadas à letra, a radicalidade da dor experimentada na tortura, a sensação de realidade de uma forma extrema de sofrimento, o trauma, por sua própria definição de real não simbolizado, como escreve Maria Rita Kell, encontra, contudo, na literatura, na forma poética, a sua concha acústica, a sua transvaloração, o tempo e espaço de uma escuta e reverberação por meio da linguagem. Para Roberto Weck, nesse sentido, aspas, entre o infinito do massacre e o finito da escrita do massacre, sempre há um resto irredutível que resiste à representação, fecha aspas. Motivo pelo qual afirma: o poder da escrita é um poder sobre o horror, fecha aspas. A literatura é ser entendida como a ficção na letra e a fricção da realidade, corpo de linguagem, corpo de memória, é ao mesmo tempo convocada a dizer e limitada no dizer, tornando esta a condição básica para uma sua elaboração crítica, jamais estável, atualizando-se para além da determinação indicativa do verbo ser, o que torna legível na letra a crise da representação e as condições para o exercício da sua crítica agora, quer dizer, para o exercício literário in extremis. A narração, então, de uma cena de terror, de tortura, defronta-se corporalmente com os paradoxos que concernem propriamente as literaturas de testemunho, literaturas de memória política, comparadas e nacionais, convocadas a lidar com o tema do irrepresentável, que é, no fundo, pois, o tema da representação e da historiografia das narrações do horror humano enquanto tal. Esse tema estético imbrica-se historicamente à memória e à ética política. A sua narração toma corpo no sofrimento que precisa passar em múltiplos sentidos.
E a escrita, a ficção e os seus vestígios, os restos irrepresentáveis que lhe assombram, tornam-se as vias capazes de transmitir o âmago da experiência histórica, o sofrimento que pesa sobre tais obras narrativas. Isso se envolve criticamente também com os descasos e as tratativas lógicas para dominar ou denominar, circunscrever e mesmo realizar o sofrimento enquanto tal, política e epistemologicamente falando. Envolve-se de modo fundamental com o fato de que algo escapa às pretensões cognitivistas, positivistas, logocêntricas, anestésicas da consciência, por assim dizer, tornando-se ainda mais, outra vez, a literatura a chave do tempo, a chance da desconstrução da tautologia de uma violência dominante e operante ontem e hoje. Em 70, Raul foi torturado fisicamente em 2 diferentes ocasiões enquanto esteve preso. Primeiro como cobaia, como corpo dócil de um experimento de determinadas técnicas a serem empregadas doravante pelos agentes de Estado ali dispostos. E depois na condição própria de interrogado, como corpo entregue à procura de uma verdade confiada aos seus carrascos agentes de Estado. Na primeira vez, conta o narrador que Raul fora conduzido, sem algema ocorrente, pelos corredores escuros, que ele, de antemão, percebia que aquilo parecia o porão ou a masmorra de algum casarão assombrado, no qual ele mesmo era um dos fantasmas. Ao entrar numa sala também escura e úmida, Raul viu jovens, aprendizes, abancados ali. Eram os seus algozes. E essa primeira cena de tortura é toda premiada pelas lições de um expert, o Dr. Pablo, que viera do centro do país justamente para uma tal lição, uma lição de tortura. Explicar técnicas de tortura e seus métodos profissionais, que deveriam ser racionalmente executados. Nessa ocasião, o expert torturador demonstrava estar procurando ao máximo se conter, ainda que, para Raul, o absurdo sem retorno houvesse sido alcançado de fato. Pau de arara, choques elétricos, soqueira, enquanto o torturador enfatizava a criatividade de seus aprendizes, para seus aprendizes alcançarem bons resultados, e bradava que o pau de arara era uma contribuição genuinamente brasileira. Então, um dos homens aplaudiu e gritou: "Viva o Brasil!" 2 dias após essa primeira sessão de tortura, Raul foi novamente submetido a uma tal imposição calculada do horror inominável. Desta vez, tratava-se de fato de um interrogatório aos moldes jurídico-políticos do terror instituído em busca de uma verdade. Raul encontrava-se definitivamente na condição de um corpo assujeitado, entregue ao arbítrio e à crueldade. Ele não poderia jamais responder o que seus torturadores esperavam, porque a situação dele era de alguém que não sabia nada do que lhe era imputado, porque o seu sequestro era, de fato, um erro cometido pelos próprios agentes autoritários. Mas a ignorância de Raul soava como uma tentativa de heroísmo aos seus algozes, como observa o narrador. Raul era um desgraçado. Os torturadores, especialmente um deles, conhecido como Raposo, o mais sádico ali presente, dentre os sádicos de Estado, gozava de maneira atroz com a tortura de Raul, o que, obviamente, como de praxe, excedia as finalidades pragmáticas de obtenção de informações. Raul estava no pau de arara, sofrendo choques elétricos, socos e apanhando também com um bastão de madeira. Cito: "O torturador encaixou com certo cuidado o alicate no dedo mínimo do prisioneiro e apertou com força num movimento muito rápido. Raul gritou sem dizer nada, um urro animal, e naquela hora pensou que fosse perder os sentidos." Fecha a citação. Essa situação com o alicate durou cerca de 1 minuto, até formar-se uma massa de sangue ao redor do dedo do prisioneiro, e o chefe fez sinal para que Raposo parasse. Raul uivava com uma força que ele já não tinha, alerta o narrador. E tomava mais choque. Ele sabia que ele não tinha o que dizer. Portanto, ele não sabia. Segundo Mannerita Kell, aspas, a fala que representaria o sujeito deixa dele pertencer, uma vez que o torturador pode arrancar de sua vítima a palavra que ele quer ouvir. Arrancam-se unhas, dedos, dentes, mamilos, em nome da ordem e do progresso, em nome da verdade, das estruturas do capital. Resta ao sujeito preso ao corpo que sofre o silêncio,
diz a Rita Kell, como última forma de domínio de si, até o limite da morte. E resta o grito involuntário, o urro de dor. Fecha a citação da Kell. Em 70, lemos que, após um dos torturadores derramar um balde de água sobre o corpo de Raul, este, aspas, começou a tremer sem controle, aumentando a dor dos punhos e tornozelos pelos quais estava pendurado. Era um tremor sem destino, inteiro abandono, como se estivesse em permanente choque. Fecha aspas. Após o que, mais choque elétrico, com fios fixados no nariz, nos testículos e no ânus. Terminada essa sessão de tortura, a qual é preciso ler provavelmente junto à montagem do romance, Raul, prostrado no chão, desfalecido, o narrador faz notar que nenhum dos torturadores quis sujar as mãos para levantá-lo. E essa imagem torna-se crucial. Ela aponta para a irresponsabilidade pela atrocidade praticada, aponta para o percurso brasileiro e latino-americano em direção à indigência extrema, dirigido por conhecidos patrões desde o exterior, executada no interior, no intestino, na carne infinitamente machucada, transformada em excremento e ausência para si própria. Essa imagem aponta para a barbárie civilizatória e totalizante que mutila, unifica e anestesia a consciência social. Ela gera um conhecimento contíguo ao esboroamento da fronteira entre ficção e realidade. A concepção fascista da história precisa ser destruída. Em 70, desde o início, sabemos, devido à sua composição fragmentária e cronologicamente não linear, que os perversos torturadores, agentes do terrorismo de Estado, ao liberarem Raul, insistem ainda em amedrontá-lo, certamente de forma indefinida, num para sempre, tal como permanecem as suas chagas vivas em todo o corpo, que levarão à eternidade para curar. Dizendo que ele deve estar muito ciente de que isso que está acontecendo nunca aconteceu. E que o que é repetido muitas vezes e forçado com tapas na cabeça de Raul, enquanto ele está no carro com seus algozes, vestindo aquele capuz nojento, na iminência de ser atirado para a rua, na sarjeta, na manhã do dia do jogo da final da Copa do Mundo. Ao sair do carro, ou melhor, ao ser empurrado para fora do carro, Raul está obviamente desmontado, desarticulado, na miséria, sentindo em si todas as dores do mundo. Ele não poderia voltar para casa antes das 21 horas, como haviam ordenado os agentes perpetradores do sequestro e da tortura. Num estado perdido e esfomeado, Raul vai até uma lancheria, na qual reúne-se em rebanho bandos de torcedores da seleção brasileira de futebol. E como não tem fim o martírio de Raul, pouco depois de sentar e começar a comer, e começar a comer algo, entra ali o carcereiro que até então o violentara. Agressivo, seguro de si, perverso, diz para Raul que naquele dia em que a seleção se consagraria tricampeã, o resto não existe, entendeu? Não existe. O narrador aponta, assim, com muita perspicácia, a configuração da extensão esportiva das sessões de tortura. Aqui eu coloco uma notinha do rodapé. Bom, existem muitos relatos a respeito da vinculação entre esporte, especialmente futebol, e tortura. Documentários como, por exemplo, Memórias de Chumbo, o futebol nos tempos da Operação Condor, né, de Lúcio de Castro. Também o romance Dos Veces Junio, de Martín Coan, escritor argentino. Né. É muito conhecido que o Estádio Nacional do Chile foi usado como campo de concentração e tortura de prisioneiros a partir de 73, né, do golpe contra Salvador Allende. Pedro Zelig, delegado de polícia aposentado e não culpabilizado pelo que fez, impune, portanto, falecido recentemente, impunemente. Bárbaro torturador, conhecido como Fleury dos Pampas. Pedro Zelig, torturador de Nilce Cardoso, a quem eu dedico essa apresentação, frequentava o vestiário do Esporte Clube Internacional na década de 70, sendo segurança do clube e amicíssimo de Paulo Roberto Falcão. Voltando para o texto. O que eu gostaria de enfatizar, contudo, nesse momento, é a dinâmica da repressão imiscuída ao recalque que conduz à repetição do horror no presente e no futuro. A disposição em negar os atos terroristas ocorridos em nome do Estado e do capital
cito Adorno, o gesto de tudo esquecer e perdoar, fecho a citação, como assinalador no seu conhecido texto a respeito da elaboração do passado, de terror nazista, sempre acaba, esse gesto, cito de novo, advindo dos partidários daquele que praticaram a injustiça. Seja da parte dos executores de fato, seja da parte daqueles que agora pretendem não ter tido conhecimento dos fatos na ocasião. E são muitos nos dias de hoje. Cito de novo. O esclarecimento acerca do que aconteceu precisa contrapor-se a um esquecimento que facilmente converge em justificação do esquecimento. Fecha a citação. Tautologicamente alimentado. O princípio interno da racionalidade governamental autoritária torna-se, como sabemos, a destruição da memória, motivo pelo qual os assassinos e torturadores querem impor às suas vítimas a subtração das suas lembranças, das recordações as mais difíceis e das suas formas de elaboração, a imposição ousada e perversa de um tal não ter sido o que foi sentido na carne. Essa imposição forçada do esquecimento, do silenciamento, tentativa do apagamento dos crimes e das dores, contribui para perdurar o tormento e fazer repetir o passado atroz no presente e no futuro, portanto. Nesse percurso, como escreveu Adorno, a humanidade se aliena da memória, esgotando-se sem fôlego na adaptação ao existente. Quer dizer, na identificação com o poder autoritário enquanto tal. Segundo Gainebin, a exigência de não esquecimento é uma exigência de análise esclarecedora, que deveria produzir instrumentos de análise para melhor esclarecer o momento presente. A esse respeito, o acontecido catastrófico do qual os perpetradores desejam escapar à memória permanece, pois, atual e muito vivo nas democracias que, de forma ambígua, acabam corroborando para o retorno da barbárie civilizacional com as suas políticas da amnésia conciliadoras. Porém, a determinação do esquecimento, a saber, a anistia propriamente dita, conforme afirma Gainebin, não consegue o que a sua semelhança fonética com o termo amnésia promete. Fecha aspas. Seja porque a luta pela memória se torna vital para a sobrevivência, seja porque o recalque dessa luta se torna catastrófico, com a sua repetição iminente, a olhos vistos ou não. Nesse sentido, para Kell, aspas, não há reação mais nefasta diante de um trauma social do que a política do silêncio e do esquecimento. Esse simulacro de recalque coletivo tende a produzir repetições sinistras. Fecha aspas. Quando Raul encontra-se na rua, liberado, ele pergunta-se intimamente o que lhe havia acontecido e o que ainda podia acontecer. E se dá conta do seguinte: ninguém aqui na rua sabe o quanto eu sofri. Os verde e amarelo todos, né? Depois, ao término do jogo, quando é novamente liberado pelo carcereiro perverso, como se uma tal liberação se constituísse ela mesma de uma repetição infinita e nunca realizada, o narrador nos aponta para esse mesmo carcereiro, para o fato de que esse mesmo carcereiro cisma que jamais deveriam ter soltado Raul. Que ele não vibrou nenhuma vez durante os 3 gols do Brasil, e que por isso devia mesmo ser comunista, e que isso precisaria ser relatado ao chefe, e que talvez fosse preciso prendê-lo outra vez. Segundo Adorno, aspas, o passado só restará plenamente elaborado no instante que se estiverem elaboradas as causas do que passou. Fecha aspas. A saber, as relações concupiscentes entre Estado, capital e direito, entre nação, mito e rito. Tais relações não passaram jamais pelas formas institucionais de elaboração necessárias para uma espécie de constituição objetiva que pudesse vir a evitar a repetição catastrófica do horror no Brasil. E é nesse sentido que, como apontou Paulo Orantes, o ano de 64 veio a ser o verdadeiro ano que de fato não terminou, um tempo morto, esse em que a ditadura não acaba nunca de passar. Fecha aspas. Seja porque os carrascos nunca foram julgados,
seja porque, normalizada a violência política, a abertura democrática veio a consolidar um modelo de estado de emergência econômico permanente, alastrando-se, aspas, a demência assassina do aparelho repressivo, a tipologia indefinidamente elástica de urgências regidas pela lógica econômica do excesso. Fecha aspas. Esse ano que não terminou, e que podemos remeter a 64, a 68 e a 70, a passagem indefinida pelo horror, que podemos remeter também ao ano de 1500, essa passagem que se estende agora diante de nossos olhos e pés, o estado oligárquico e lamaçal das coisas no Brasil, contudo, ganha expressão estética no romance 70 e desafia relações e comoções recíprocas entre a realidade social e a indignação ética frente ao terror. Uma tal relação ético-estética, portanto, política, filosófica e literária, torna-se capaz de despertar agora centelhas de esperança na luta contra o fascismo, sabendo que, nos dias de hoje, sequer os mortos e desaparecidos restam em paz. Muito obrigado pela paciência.